continuidade à nossa série de vídeos sobre Tesouro Direto. Nós vamos entender as duas modalidades principais que existem no Tesouro Direto, que são os títulos pré-fixado e pós-fixado. O título pré-fixado, você tem uma vantagem de saber a sua rentabilidade, ou seja, você sabe o quanto você vai receber no final. O Tesouro Direto, ele tem datas específicas de vencimento. Então, toda vez que você pensar no investimento no Tesouro Direto, esteja ciente que ele tem um prazo. Então, entenda que no final desse prazo você vai receber o seu investimento de volta. E no pré-fixado, a cada unidade, ou seja, a cada inteiro desse papel que você recebe, certo? No final dessa data você vai receber R$1.000 no valor bruto. Ou seja, nesse caso do Tesouro Direto, você tem que descontar algumas coisas para poder ter o valor líquido, tá ok? No caso do pré-fixado. No caso do pré-fixado, você tem que levar em consideração também a taxa de custódia, certo? A taxa da sua corretora, o quanto que ela cobra para você para poder fazer essa transação. Tem algumas corretoras que fazem isso no 0,800, ou seja, de graça, certo? E ainda o imposto de renda, certo? O macete para o imposto de renda, você ter um impacto menor sobre o seu investimento com relação ao imposto de renda, é você manter o maior tempo possível. Vou botar uma tabela aí para você entender, certo? Que diz o seguinte, né? Quanto mais tempo você deixa o seu investimento, menor é a taxa que você paga, ou seja, a porcentagem que você tem que pagar para o imposto de renda. Ou seja, acima de 2 anos, você pode ver aí, olha, acima de 2 anos, você paga somente 15% do imposto de renda, certo? Então uma coisa a se pensar. Esse aí é somente o pré-fixado, ok? Que te paga no final, ou seja, se você comprou um título, certo? No valor dele inteiro, você vai receber R$1.000. Se você comprou uma fração dele, ou seja, se você utilizou aquele investimento inicial de R$30, você vai receber um valor correspondente à porcentagem. É assim que funcionam os pré-fixados. Por exemplo, o pré-fixado é excelente para quem quer fazer um investimento com uma data programada. Por exemplo, a compra de um carro, de repente a aquisição de uma casa, uma residência, a aquisição de um bem. Você tem uma data para onde você quer investir, certo? Você põe o dinheiro ali e sabe o valor que você vai ter em determinada data, certo? Então o pré-fixado é excelente para isso. Outro detalhe do pré-fixado também é que ele é bem interessante com relação à variação de mercado. Você pode vender ele antes do prazo, certo? Aliás, todo Tesouro Direto você pode vender, todas as letras você pode vender antes do tempo. Só que o pré-fixado você pode vender e até lucrar antes do final desse prazo, né? Só que o pré-fixado, certo? Ele sofre variação de mercado de acordo com a lei da oferta e da procura, certo? Então ele pode estar abaixo do valor que você pagou e vender nesse momento não é uma boa. Levando em consideração também que a partir do momento que você vende, você vai estar tendo que pagar todas aquelas taxas. Então tem que saber se realmente está num valor, né, bom para venda, certo? Ou seja, ele pode estar valendo abaixo do que você pagou, seria considerado bom para compra, né? E ele pode estar acima do que você pagou. Se estiver dando lucro, beleza, ok. Agora, se ele não estiver dando lucro, é melhor esperar ele subir um pouquinho mais, certo? Então, o pré-fixado ele é bom para você fazer investimento de médio e longo prazo. Bem, para você que acredita na queda da taxa Selic, isso garante que a sua rentabilidade seja paga sempre acima da taxa Selic. Outros investimentos, eles pagam abaixo da taxa Selic. Então é bem bacana você acompanhar a taxa Selic para você que quer investir no pré-fixado. Bem, esse pré-fixado que nós falamos sobre o pagamento no final do investimento, numa data programada. Mas existe uma outra letra que pode pagar semestralmente para você, ou seja, de 6 em 6 meses para você o seu rendimento. É isso mesmo.
Existe outro tipo de letra dentro do Tesouro Direto, certo? Dentro dos pré-fixados, que te pagam de 6 em 6 meses, ou seja, semestralmente uma quantia, ou seja, os juros. Você não vai receber somente no final, na data final. Você vai receber de tempo em tempo aí os juros, ou seja, você vai receber um pouquinho daquele dinheiro. Bem, esse tipo de letras são chamados de tesouro prefixado com juros semestrais. Bem, esse tipo de prefixado ele é recomendado para quem quer montar um aporte financeiro adicional, ou seja, para quem quer ter uma rentabilidade ao longo desse tempo. A diferença principal é que ao longo desse tempo, certo? Ele vai estar pagando semestralmente para você o valor dos juros. E no final, ele vai estar te pagando os R$1.000, certo? Lembra que é o pré-fixado, certo? Mais a última parcela, certo? Dos juros. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que no momento da compra, o seu papel esteve a R$600 e você comprou essa letra aí por R$600, certo? Você sabe que você vai receber R$1.000 no final da data. Vamos dizer que seja daqui a 2 anos. Então você vai receber durante esses 2 anos, de 6 em 6 meses, você vai receber aí, por exemplo, o valor dos juros de R$30. No final do seu investimento, você vai receber o seu investimento, certo? Não de 600, mas sim de 1.000, porque ao final do pagamento você vai receber 1.000, uma diferença aí de R$400, mais a última parcela dos juros, ou seja, você vai receber R$1.030. Deixa ainda mais vantajoso esse tipo de papel para quem quer investir e saber o quanto quer receber no final da data programada. Bem, as principais diferenças vocês vão ver no gráfico que eu vou colocar agora para vocês aí. Bem, você pode acompanhar nessa ilustração que o valor investido na data da compra, certo? Depois de uma linha de tempo e o valor investido mais a rentabilidade. Certo? Então você sabe o valor que você vai receber no final do seu investimento. Ou seja, o pagamento acontece uma só vez, no final da data do vencimento do título. Agora a gente vai acompanhar um outro gráfico aí na tela, que é do Tesouro Direto pré-fixados com juros semestrais. É bem mais indicado para quem deseja utilizar os rendimentos aí para complementar a renda a partir do momento da aplicação, pois esse título faz pagamento de juros a cada 6 meses, ou seja, semestralmente, como eu já havia dito. Isso significa que o rendimento é recebido pelo investidor ao longo do período da aplicação. Diferente do tesouro prefixado, os pagamentos são semestrais nesse caso e representam uma antecipação da rentabilidade que foi contratada por você. Bem, nós temos que perceber que o pagamento desses rendimentos semestrais há incidência do imposto de renda, obedecendo a tabela regressiva que eu já falei com vocês do tempo. Até 180 dias, a alíquota de 22,5%. Até 360 dias, a alíquota de 20% e 120 dias, a alíquota de 17,5%. Acima de 720 dias, a alíquota de 15%. De 6 em 6 meses, ao longo do tempo, você vai ter uma redução da incidência do imposto de renda sobre os seus juros, certo? Sobre os seus juros, ou seja, se você recebe X reais, você vai ter 22,5% de incidência do imposto de renda logo nos primeiros dias, certo? Logo nos primeiros pagamentos, nos 180 dias primeiro. No final do pagamento, lá mais para frente, depois de 720 dias, a incidência do imposto de renda vai estar bem menor sobre o seu rendimento de juros, certo? Cerca de 15%. É importante ressaltar também que os papéis têm datas diferentes, como eu já disse, e também datas de pagamentos diferentes entre elas. Isso aí vai gerar uma outra dica mais lá para frente para a gente montar uma rentabilidade aí menor do que de 6 em 6 meses. Isso aí é uma estratégia que eu vou passar para vocês em outro vídeo. Bem, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar nos pré-fixados por agora. Mas no próximo vídeo nós vamos ver sobre os pós-fixados. Bem, esse é o nosso canal Dealer e é muito bacana poder compartilhar com vocês tudo o que nós aprendemos sobre Tesouro Direto, certo? É um investimento muito bacana e olha, eu acho que realmente vale a pena somente pela sua solidez.
Existem muita coisa ainda pra gente conversar, certo? Então acompanhe o canal, se inscreva, indique, comente, dê o like, dê o joinha aí pra gente, porque isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Incentiva a gente e divulga o canal. E lembre-se de uma coisa, o conhecimento é como o universo, está sempre em expansão.